Prazo do contrato, meus amigos e minhas amigas. Prazo do contrato, ele tem alguns pontos que são muito interessantes. Primeira coisa é o seguinte, nós temos que pensar que há os contratos de execução imediata e os contratos de trato sucessivo. Os contratos de execução imediata são aqueles contratos relacionados a uma compra e venda imediata, com pagamento à vista, ou contrato de prestação de serviço de cabeleireiro, o contrato de compra e venda de um carro, geralmente mesmo que seja financiado, a compra e venda do carro é à vista, e aí a entrega do carro é de execução imediata, e o financiamento, que é um contrato feito geralmente como instituição financeira, é um contrato de trato sucessivo. Então, há contratos de execução imediata e contratos de trato sucessivo. Nos contratos de execução imediata, de forma geral, o contrato está relacionado, o prazo dele está relacionado, no geral, à execução das obrigações das duas partes, que geralmente é entregar alguma coisa e receber a outra, pagar alguma coisa e receber o serviço, basicamente nessa forma que geralmente são os contratos de prestação imediata. Há os contratos de prestação sucessiva, de prestação continuada, que são contratos que exigem um pouquinho mais de acuidade na hora de nós trabalharmos com o prazo. O prazo, de forma geral, ele pode ser definido como um contrato de prazo determinado, estabelecido uma data, como, por exemplo, acontece nos contratos de locação. O contrato de locação, ele, de forma geral, tem um prazo específico para ele começar e para ele terminar. Já um contrato, por exemplo, de compra e venda de um imóvel na planta, o prazo é por prazo determinado, mas ele está vinculado à execução da obra, que pode ter variações. Então, é importante você determinar o prazo, se for para ser um contrato por prazo determinado, com base numa data específica, ou na prestação de serviço, ou na entrega daquele produto especificamente, ou do pagamento. Então é importante você ter isso em mente para saber exatamente como que você vai tratar em cada uma das situações, porque mudam as situações. Aqui o que eu chamo a atenção para vocês na situação prática é que geralmente os contratos de prazo indeterminado, que são aqueles contratos de prazo sucessivo que não tem um prazo específico para ser finalizado, geralmente eles têm um aviso prévio de rescisão. Às vezes 7, às vezes 15, às vezes 30, às vezes 60 dias. No dia a dia da elaboração de um contrato, importa-se sim com o que está na lei, mas importa-se mais com o que você vai estabelecer no contrato. E importa-se com um aviso prévio que seja compatível para o cumprimento das obrigações das partes. Então, num contrato de prestação de serviços jurídicos, às vezes, quando eu sou advogado, eu costumo me preocupar em colocar um prazo de 60 dias para dar tempo de transmitir as obrigações para outro escritório de advocacia que venha me suceder, para que não haja prejuízo para o cliente. Ao mesmo tempo, você também consegue assegurar uma receita, principalmente se for um contrato de partido, um contrato mensal, que você tem uma receita por mais 2 meses ali em diante. Se essa mesma lógica acontecer em outras situações, você também precisa se preocupar com algum período de aviso prévio. Por outro lado, se for algum tipo de contrato que, vamos ficar livre, esse aviso prévio ele pode ser reduzido. Ele pode ser reduzido para 15, para 7, para 20, para 30 dias, da maneira que você achar mais eficiente. O que é importante você lembrar é que nos contratos de prazo indeterminado, não é interessante que você coloque uma penalidade pela extinção do contrato. Porque se você colocar uma penalidade pela extinção do contrato, você corre o risco de ter uma impossibilidade da rescisão e acabar tendo uma nulidade naquele ponto específico. Por outro lado, se o contrato é por prazo determinado, é necessário que você coloque uma multa, porque senão, na verdade seja dito, você terá em mãos um contrato por prazo indeterminado. Então vamos pensar, um contrato de prestação de serviço firmado pelo prazo de 2 anos. Só que a qualquer momento, qualquer das partes pode findar o contrato, desde que ele faça uma notificação prévia com 30 dias de antecedência. Se isso acontecer, vocês concordam que aquele 2 anos não serve para nada e o contrato pode ser finalizado a qualquer momento por simples notificação entre as partes? Então, quando nós falarmos de prazo indeterminado, só aviso prévio. Quando nós falarmos de prazo determinado, multa pela rescisão antecipada do contrato. É importante que se tenha atribuído ao contrato uma penalidade quando for prazo determinado e não se tenha essa penalidade pelo prazo indeterminado.
Pega esse ponto e coloca na ponta do lápis para você não correr o risco de transformar um contrato por prazo determinado em um contrato por prazo indeterminado, se não tiver multa. Espero que você tenha entendido esse ponto, porque ele é muito importante. Aqui, na verdade, esse resultado, ele vai ser um resultado que vai ter uma interferência prática pequena, mas vai ter, mas que você precisa entender isso perfeitamente para saber, de modo técnico, como colocar isso num contrato, para que você não pareça desconhecer técnicas de redação contratual. Beleza? Então, de novo, tá, gente? Eu só estou entrando aqui no mérito, eu não quero entrar muito em conceito de resilição, rescisão, porque não é o objetivo desse curso. O objetivo desse curso é uma atuação prática sua para você saber elaborar o contrato de uma maneira adequada e eficaz. Esse daqui, para o seu alívio, não tem nenhuma atividade. Vamos para a próxima aula?